Já estou com a Simone Fernandes, que vai fazer a previsão para todos os signos, mas enquanto a gente escutava aqui a Luciana Magalhães, você até estava comentando que essa é uma semana que o nosso céu está mais tranquilo, né? Tá um pouco mais tranquilo, sim, Kátia. Por incrível que pareça, com tudo isso acontecendo, deu uma desestagnada e tem, como tudo na vida, tem horas melhores, mais leves e horas mais tensas, mas tá melhor para a maioria dos signos. Agora, deixa eu falar uma coisa, aproveitando o ensejo, e falar com você que assiste a gente. Todo mundo fala, como você é contente, você é feliz, você é otimista, você não tem problema? Eu tenho, assim como você em casa tem problema. Assim como o nosso país está passando por um momento delicado. Mas aí eu acho que é importante a gente escolher. Sabe escolher o quê? Escolher que as coisas funcionem e dêem certo. Escolher ser feliz, escolher um movimento, porque tudo estagnado é terrível. Quando a energia parada, e isso na vida da gente, isso no país não é diferente, é muito complicado. Então, escolha ser feliz. Você sabe que essa é uma escolha que eu faço na minha vida particular, na minha vida profissional. A TV Gazeta, a Fundação Casper Libero tem o mesmo movimento, o movimento da felicidade, do otimismo. Eu acho que essa é uma palavra super importante. A gente tem que acreditar, a gente tem que fazer a parte da gente, mas acreditar que as coisas vão melhorar. Então, se quer fazer parte da nossa campanha, é só fazer isso, ó. Seja otimista você também, nosso país vai dar certo, nosso país, como sempre, vai se engrenar, mas a gente tem que ser otimista. Faça a sua parte, ó. Toda vez que você fizer esse sinal, a gente vai saber que você faz parte deste grupo de pessoas que acreditam no nosso país e que são otimistas. Vamos começar pelo primeiro signo do zodíaco? Áries, arianos estarão como essa semana, Arianos Simone? começam a semana mais envolvidos com os assuntos familiares, não devem desperdiçar energia com bobagens, porque tem aspecto de força, coragem, independência. Que bom. Eles precisam usar essa coragem para conseguir se organizar de maneira melhor. E para o final da semana, eles podem ficar mais introspectivos, porque pode surgir alguma questão financeira. Devem tomar cuidado com a explosão de raiva, porque essa semana a explosão de raiva do ariano, ela é mais interna e isso pode prejudicar a saúde. Mas assim, mantenha calma e planeja que dá tudo certo. Força, coragem e otimismo, como você falou, Exatamente. São pilares importantes para a gente Otimismo. passar pelas dificuldades todas, né? Exatamente. Boa semana para você de Áries. Já os taurinos estarão como essa semana? Linda semana para os taurinos. Que beleza. O sol ingressa em touro no signo de touro na quarta-feira. Os taurinos estão com força para lutar pelas coisas que desejam. Também estão mais bonitos, conquistadores, sociáveis, pessoas mais bem-humoradas, querem se divertir. Podem programar uma pequena viagem para se divertir com a família. Ou também eles podem optar por passeios que alimentem o intelecto. Teatro, cinema, museu, eles querem se divertir. E o bom é que a semana está bem propícia, já que quinta-feira é feriado. Exatamente. Tem muita gente que vai fazer uma pontezinha, né? Pode aproveitar, a semana tá linda pro taurino. Inclusive, eles estão mais envolvidos nos relacionamentos amorosos. Tem aspecto pros taurinos solteiros se apaixonarem do nada, assim. Ah, que legal. Devem tomar cuidado para não atrair pessoa muito controladora, possessiva, mas o aspecto tá muito legal essa semana para os taurinos. Ótima semana para você de touro. Já geminianos estarão como essa semana? Muito inspirados. É uma semana de rever as coisas, rever valores, mas tem muita inspiração. Podem passar por transformações positivas na maneira de pensar. É semana boa para fazer planilha, para organizar a vida financeira sem exageros, com mais tranquilidade também. Mas para o final da semana eles se voltam mais para a rotina, com muita intuição. Poderão até ficar mais teimosos, mas também com bastante foco e mais facilidade para resolver as questões do dia a dia. Quer dizer, uma semana bem produtiva, Bem né? produtiva. Que bom, boa semana para você de gêmeos. E cancerianos? Os cancerianos começam a semana desejando liberdade e independência. Só que é uma semana que começa com um pouco de oscilação de humor, uma certa instabilidade emocional. Eles devem tomar cuidado para não descontar isso na comida. É difícil, né? É difícil. E aí depois ela lembra a gente no corpo todinho, né? É melhor não. Porque mais ou menos a partir de quarta-feira, o canceriano começa a perceber sintonia entre o que sente e o que busca. Então eles conseguem ficar mais despreocupados, aproveitar o feriado inclusive, se voltar mais para lazer, para diversão. Então é o começo da semana um pouco mais tenso e depois melhora. Boa semana pra você de câncer e faz uma caminhadinha básica. Isso, melhor Vai do que dançar, comer. né? Melhor do que comer nessas horas. Tanto agora, leoninos, como estarão? Leoninos começam a semana num conflito interno entre razão e emoção.
vão se questionar sobre o que sentem e o que realmente precisam para ser felizes. O quartinho escuro é dos leoninos essa semana. É um quartinho escuro sofrido. Sofrido, porque não combina nada com o leonino. O que acontece, Kátia? O leonino precisa do controle. E é uma semana que começa com falta de controle e instabilidade emocional. Então eles tendem a ficar mais introspectivos, têm uma certa dificuldade em se expressar. Pode até ter, mais para o começo da semana, conflito familiar, porque a família não concorda com o comportamento do leonino. E também mais para o final da semana, essa semana tem muita coisa mais para o final da semana, né? Tem aspecto de superação e organização. Então o comportamento do leonino volta a ficar mais coerente, ele começa a ter autocontrole, fica mais disposto e bem-humorado também. Então tem um comecinho mais tenso, mas depois tudo fica melhor. Que bom. Ótima semana pra você, então. De leão e aceite quartinho escuro, né? Aceite. Cada hora é um que tá lá. Mas tudo bem, é chato. Mas é importante pra gente depois conseguir enxergar as coisas. Tem que dar uma internalizada, interno, né? Isso. Boa semana pra você de leão. E virginianos? Ótima semana para os virginianos. Que fofo. Sim. Eles estarão mais conectados com grupos, com os amigos. É uma semana importante de trocas intelectuais. Eles podem ajudar os amigos a transformar de uma maneira positiva o jeito de pensar. É semana de troca intelectual importante. Também é uma boa semana para eles fazerem balanço da vida financeira com tranquilidade. Não dá para... é revisão, questionamento e maior compreensão das coisas de uma maneira geral. Tem também um aumento da consciência coletiva, com bastante senso de justiça, e com tudo isso que está acontecendo é importante, né, neste momento. Boa semana, então, para você de virgem. E librianos? Librianos estão bem também essa semana, estão mais decididos, é uma semana interessante para o libriano. Estão bem conectados com o trabalho, eles conseguem lutar pelas coisas que desejam de uma maneira mais direta e mais objetiva. É semana bem positiva para negócios e dinheiro. Devem tomar um certo cuidado com obsessão por dinheiro ou às vezes gastos compulsivos, mas no geral uma semana boa para dinheiro. Tem outra questão também para o libriano, que eles estarão mais interessados por pessoas mais sérias e coisas diferentes. Eu vejo essa semana muito positiva para o libriano, porque no geral eles são pessoas mais indecisas. E essa é uma semana que eles estão mais focados, mais decididos. Mas também o libriano ele é indeciso, mas quando ele decide... Daí vai. Aí vai. E aí que é interessante, como ele vai... E já não gera mais naquele assunto tanta insegurança, né? Ele vai firme no propósito. Uma vez decidido, e essa semana tá muito boa para isso. Que ótimo. Ótima semana para você de Libra. E quem é de Escorpião? Escorpianos devem tomar um certo cuidado essa semana. Com o quê? Porque eles têm aspecto de explosão de raiva voltada pro mundo. Pro mundo? Pro mundo. Afe Maria. Essa semana tá ao contrário, essa explosão de raiva. O ariano, que tem a explosão voltada pro mundo, ela tá interna. E o escorpiano, que é interno, tá voltado pro mundo, tá externo. Então eles precisam se conectar mais com a espiritualidade, independente da religião. Podem até estudar assuntos relacionados ao inconsciente e eles realmente devem fazer essa busca por conta disso, porque tem aspecto de desperdício de energia, falta de foco, atitudes exageradas, que é uma coisa que o escorpiano precisa estar sempre buscando, né? O meio termo, que eles são muito extremistas. O 880, né? Isso, e daí é uma semana para meditar, para tentar se acalmar, para fazer uma faxina interna, inclusive, buscar cuidar do inconsciente através da espiritualidade para conseguir manter o equilíbrio. Com essa consciência, né, de que existe essa possibilidade dessa ira voltada para o mundo. Mas vai estar borbulhando por dentro, né? Então, não dá para borbulhar por dentro e nem descontar a raiva no mundo. Precisa buscar o equilíbrio. E essa semana tá boa em relação a essa conexão com a espiritualidade, para tentar se acalmar. E mais pro final da semana também, tem aspecto para os escorpianos reverem as amizades. Vão selecionar melhor as pessoas. Tem uma tendência, assim, o escorpiano só vai estar com quem realmente vale a pena para ele. Ah, mas isso seria o certo, né? É o certo, assim, não fica borbulhando nem para dentro nem para fora. É que nem sempre, tudo bem, quando o assunto é amizade a gente consegue. Agora, como extrapola para família ou ambiente profissional. Daí é mais complicado. Aí é complicado. Talvez aí que seja uma pressão maior para o escorpiano, né? Com certeza. Bom, então agora é a vez dos sagitarianos. Como estarão essa semana?
Os sagitarianos estão com muitos questionamentos internos, poderão sentir medo de não dar conta, mas é um medinho inconsciente. Eles devem tomar cuidado com autossabotagem, para não impedirem a própria expansão. É uma semana um pouco mais sobrecarregada, de muito trabalho, muita responsabilidade para o sagitariano, mas no final da semana também tem aspecto positivo para ele resgatar força, poder, lembrar a capacidade de regeneração e fazer as coisas darem certo. E tudo bem que a semana vai até quarta-feira, ele pode descansar um pouco mais no final da semana. Tem seu lado positivo. Tem o lado positivo. Que bom. Boa semana para você de Sagitário. E capricornianos? É uma semana incrível para os capricornianos. Eles conseguem, durante essa semana, integrar melhor as coisas, Kátia. O passado com o futuro, o conservador com o alternativo, o concreto com o sutil. E tudo isso ajuda o sagitariano, o capricorniano, na relação com as pessoas de uma maneira geral. Com os colegas de trabalho, no casamento, com os amigos. Eles, inclusive, conseguem fazer projeções para o futuro durante essa semana de forma mais leve, mais tranquila. O problema do capricorniano, ele não consegue delegar função. Então, ele puxa tudo para ele, né? E daí fica muito sobrecarregado. Então tem que aprender a terceirizar. Delegar um pouquinho mais, conseguir ficar um pouco mais relaxado, mas é uma boa semana, mais equilibrada. Mas ele consegue enxergar isso essa semana, capricorniano? Durante essa semana ele tem mais clareza, que ele consegue integrar melhor as coisas. É uma semana mais equilibrada mesmo. Então aproveite, viu? Sim. Boa semana. E nós, aquarianos? Aquarianos estão conectados com a rotina, conseguem estruturar as coisas de uma maneira leve, tranquila. A questão é o seguinte, vocês gostam muito da liberdade, precisam de liberdade. E podem se sentir cobrados nas relações com as pessoas, na rotina, no trabalho. E essa cobrança faz com que vocês sintam vontade de romper com tudo. Então podem ficar mais resistentes, mais rebeldes. Devem tomar cuidado com a atitude radicais, porque daqui a pouco passa, fica tudo normal. Um certo cuidado, mas é uma semana que vocês desejam novidades, coisas novas no dia a dia. E vem coisa nova? Acredito que venha coisa nova. Que bom. Aproveite o feriado com as novidades. Que ótimo. Boa semana para você de aquário. E piscianos? Piscianos, não tem jeito. Os piscianos é uma boa semana para rever as crenças, mas eles começam a semana mais voltados para lazer, para diversão. Devem tomar cuidado com o exagero, falta de limite. O pisciano tem mesmo essa coisa do universo paralelo, então é importante tomar esse cuidado. Podem se sentir confusos, esquisitos, isso também não é nenhuma novidade muito grande para o pisciano. Mas o que está incomodando mesmo é a confusão em relação à carreira, profissão, objetivo de vida, que já vem vindo há algum tempo. Então, o pisciano ele pode até planejar uma viagem, desde que essa viagem tenha como objetivo uma transformação, para poder se encontrar e sair dessa confusão toda. Tem aspecto positivo de transformação para os piscianos. Que bom, aproveite então e transforme-se, né? Tomara. Olha, vou lembrar você de casa que a Simone Fernandes é astróloga, acupunturista e radiestesista. Quer conhecer mais do trabalho dela? Acesse o site simoneFernandesDurais.com, não tão BR. Facebook, Simone Fernandes, no Instagram, Astral Terapias. E também, não esqueça, para você conhecer o que é radiestesia, vai lá, dá uma busca, que é uma técnica não é nova, não, é antiquíssima, extremamente importante para trazer equilíbrio. Exatamente. Às vezes as pessoas acham que a coisa é novidade, não tem nada viu? de novidade. É assim como a acupuntura que pode te ajudar a se equilibrar. Isso é tão importante. Eu adoro, sou suspeita. Ai, Beijo, Bela. Obrigada. Boa semana para você, obrigada. viu?